Olá, esse é um vídeo didático com a finalidade de auxiliar na explicação da matéria de Filosofia da Ciência. Estamos trabalhando, então, o livro A Lógica da Pesquisa Científica, do Karl Popper, né? E fazendo um resumo muito básico do primeiro capítulo, o que acontece, o que aparece ali é o problema da indução. O Popper se coloca como um opositor da indução, alegando que ela não é suficientemente boa, digamos assim, para servir de base para a pesquisa científica, né? A indução é uma forma lógica que parte de enunciados específicos, singulares, rumo a uma generalização. Ela é o exato oposto da dedução, que parte de um enunciado geral e abarca casos específicos, né? Nessa luta, o Popper menciona o argumento do Sol, que é construído pelo filósofo David Hume no século XVIII, segundo o qual o fato de nós termos tido casos de dias em que o Sol nasceu no passado não garante que ele nascerá amanhã, né? Não garante que ele nascerá todos os dias. É um argumento bastante curioso, mas é basicamente o seguinte: eu vi o Sol nascer hoje de manhã, eu vi o Sol nascer ontem e antes de ontem, e assim sucessivamente. Porém, são dias singulares, né? Então, se em alguns dias o Sol nasceu, não significa que ele nascerá em todos os dias. Até porque nós não teremos acesso a todos os dias, né? Esse todos os dias talvez remeta à eternidade de tempo dos dias, o que realmente não é acessível, né, para a mente humana que é temporária, né? O Popper também menciona o adendo da probabilidade, né? Esse adendo é mencionado ali no texto do Popper por autores teóricos como Reichenbach, né? Que tenta, digamos assim, amenizar um pouco, tá, a afirmação da indução, né? Como se ele dissesse o seguinte: bem, eu vi o Sol nascer todos os dias que eu conheço, então é provável, há uma grande probabilidade que o Sol nasça amanhã também, sendo que amanhã é um novo dia, né? Então é como se a probabilidade colocasse um percentual de chance de aquilo acontecer. Para o Popper isso não resolve. Para ele, no texto ali do capítulo 1, isso mantém o problema da indução, não resolve especificamente, né? A indução e probabilidade, né? A generalização indutiva que contraria a lógica, tá? Essa forma de proceder, do ponto de vista do Popper, ela é contrária à lógica, que seria essencial para uma racionalidade científica, né? Vamos ver onde que isso vai parar, porque é uma luta bastante inglória, digamos assim, né? Já que a pesquisa científica, de modo geral, ela não abre mão da indução, né? Como já foi citado em várias aulas anteriores, a pesquisa empírica em ciência, ela trabalha partindo de casos experimentais, né, para generalizações, né? Por exemplo, a vacina, que já foi fartamente comentada nas aulas, né? Você testa em alguns indivíduos, é impossível testar em todos os indivíduos para você ter um grau de probabilidade de funcionamento dessa vacina, né? Mas basicamente, então, né, a indução funcionaria do seguinte modo, né? Isso aqui é um exemplo de uma indução. Se um aluno ou alguns, né, não presta atenção, logo todo aluno é desatento. Vejam que é uma conclusão dentro da lógica indutiva, faz sentido, porém não é real, não é efetivo isso, né? Porque o fato de um aluno não prestar atenção não significa que todos são desatentos, né? Então, resumidamente, o capítulo 1 trava essa luta, né? Faz essa distinção, né, entre indução e ciência empírica, né? Reichenbach considera a indução probabilística a base da pesquisa empírica, e o Popper basicamente discorda dessa tese, basicamente se posiciona de forma contrária a essa tese, né? E tentando, de alguma maneira, lutar contra ela, digamos assim, né? Vou partir de um resumo agora do capítulo 2, né, que trata da psicologia do conhecimento, né? O Popper basicamente alega que a psicologia do conhecimento trata da criatividade, ou que a criatividade é um assunto da psicologia do conhecimento.
enquanto que a analiticidade pertence à lógica do conhecimento, né? Então, quer dizer, a criação de uma nova ideia em ciência ou arte é como se fosse um objeto de estudo da psicologia. A lógica do conhecimento vai fazer uma análise do resultado, do produto criado a partir dessa criatividade, mas não dos meios pelos quais a pessoa, né, ou a comunidade de pessoas em arte ou ciência chegou à produção daquele novo conhecimento ou produto, né? Isso é curioso porque ele fala assim, não há método lógico de criação de novas ideias, como se existisse um elemento irracional até mesmo ali na base, né? E ele vai fazer afirmações assim bastante curiosas acerca desses elementos, né? Ele cita o Bergson, que nós iremos estudar mais para frente, a intuição criadora, uma noção, um conceito do Bergson, né? Mas ele fala até mesmo uma espécie de fé em algumas ideias, né? Que faz o cientista perseguir aquilo e talvez acabe chegando por uma motivação que é talvez até mesmo mística, né? Como ele cita o Einstein no final desse capítulo, né? Que ele fala de um amor intelectual, né? E leva talvez o cientista a perseguir determinado caminho e essa motivação não é uma motivação talvez muito racional, mas pode resultar sim numa descoberta racional, né? Ele fala da ideia de reconstrução, né? Que eu chamo de engenharia reversa de métodos, né? É possível fazer sim uma engenharia reversa de métodos, né? Ou seja, é possível você ir remontando ali os métodos utilizados pelo cientista para produzir um determinado produto, né? Vamos dizer assim, tá? Então, agora o capítulo 3, né? Fazer um resumo aqui do capítulo 3, né? Que é essencial. A produção de uma ideia nova, né? Segue alguns caminhos, por assim dizer, né? Uma hipótese, uma antecipação, um sistema teórico e conclusões por meio de dedução lógica. É como se uma ideia nova, quando criada, ela pode ter aqui, como eu falei, uma motivação meio mística, mas ela vai seguir um caminho, tá? Vamos dizer assim, a motivação talvez não seja tão racional, mas o resultado tem que ser submetido a uma averiguação, né, bastante racional, bastante lógica, tá? Aqui eu me pergunto, né, vou colocar mais de uma vez esse problema. Eu me pergunto se o Popper está falando normativamente ou descritivamente, às vezes, tá? Se ele está dizendo que a ciência deveria agir dessa forma ou se ela age dessa forma, tá? Como se ele estivesse aqui fazendo uma BNT, né? E aqui como se ele estivesse descrevendo a história da ciência, tá? É um problema que eu deixo em aberto aí para quem quiser talvez se aprofundar no assunto, né? Essas conclusões, né, são em seguida comparadas entre si e com outros enunciados pertinentes, de modo a descobrir-se que relações lógicas, equivalência, dedutibilidade, compatibilidade ou incompatibilidade existem no caso, tá? Vamos explicar melhor isso, né? Então, conclusões por meio de dedução lógica são comparadas entre si, também comparadas a outros enunciados, né? E nós nos perguntamos quais as relações lógicas. Equivalência, ou seja, a ideia nova equivale a uma ideia antiga. Dedutibilidade, ou seja, a ideia nova é dedutível, né, ou deduzida da ideia antiga. Compatibilidade, ou seja, uma ideia que ela pode conviver, talvez, com a ideia antiga. Ou incompatibilidade, ou seja, ela seria contraditória, né? Aí, no caso, ou uma ou outra, ou se mantém a antiga, ou se opta, ou se adota a nova, né? Então, essas seriam relações lógicas possíveis aí das conclusões, tá? Que se obtém, que se deve obter, tá? Não sei se é uma descrição ou uma normatividade, né? Como eu falei antes ali, a partir de uma ideia nova, tá? Então, vamos lá. Há, em primeiro lugar, a comparação lógica das conclusões, que eu chamo de CLC, umas às outras, né? Com o que se põe à prova a coerência interna do sistema, tá? Então, seria... eu vou chamar aqui de CLC com comparação lógica das conclusões, tá? Então, dentro das conclusões oriundas de uma ideia nova pode gerar várias conclusões, né? Eu vou verificar se ela tem
se as conclusões não são contraditórias, né? Então, é um primeiro passo, né? Talvez, se eu pensar isso para uma vacina, por exemplo, eu poderia ver se simplesmente ou um remédio, né? Se ele não causa uma doença ao invés da cura, né? Resultados diferentes, né? Em segundo lugar, a investigação da forma lógica da teoria, que eu chamo de IFLT, com o objetivo de determinar se ela apresenta o caráter de uma teoria empírica ou científica, ou se é, por exemplo, tautológica, né? Se ela simplesmente se repete, né? Investigação da forma lógica da teoria, né? Se ela se enquadra dentro dentro daquilo que podemos considerar uma espécie de padrão científico, né? Em terceiro lugar, comparação com outras teorias, que eu chamo de COT, com o objetivo, sobretudo, de determinar se a teoria representará um avanço de ordem científica no caso de passar satisfatoriamente as várias provas. Tá? Finalmente, a comprovação da teoria por meio de aplicações empíricas, que eu estou resumidamente chamando de CAI, né? Das conclusões que dela se possam deduzir. Tá? Uma aplicação prática, digamos assim, né? Daquelas conclusões, da ideia nova. Né? Então, as linhas de prova de teoria são 4, CLC, comparação lógica das conclusões, tá? IFLT, investigação da forma lógica da teoria, COT, né, comparação com outras teorias, e o que eu estou chamando de COMP-AI, né, que poderia ser CAE também, né, comparação das aplicações empíricas da teoria. Tá? Então, isso daí resumiria basicamente, né, o capítulo 3. Né? Novamente, eu coloco a questão de saber se isso é normativo ou descritivo. Né? A finalidade desta última espécie de prova é verificar até que ponto as novas consequências da teoria, quaisquer que sejam os aspectos novos que esta apresente no que assevera, respondem às exigências da prática, suscitada quer por experimentos puramente científicos, quer por aplicações tecnológicas práticas. Tá? Curiosas essas diferenciações aí, né, entre experimentos puramente científicos e aplicações tecnológicas práticas. Talvez seja aplicações em massa, digamos assim, né, resultado concreto ali, por exemplo, num mercado de consumo, onde você insere um produto tecnológico novo, né? Talvez seja essa a diferenciação, né? Aqui também o processo de prova mostra seu caráter dedutivo. Com o auxílio de outros enunciados previamente aceitos, certos enunciados singulares, que poderíamos denominar predições, são deduzidos da teoria, especialmente predições suscetíveis de serem submetidas facilmente à prova ou predições aplicáveis na prática. Tá? São afirmações bastante drásticas. Né? Dentre os enunciados referidos, selecionam-se os que não sejam deduzíveis da teoria vigente, e, em particular, os que essa teoria contradiga. A seguir, procura-se chegar a uma decisão quanto a esses e outros enunciados deduzidos, confrontando-os com os resultados das aplicações práticas e dos experimentos. Vocês vejam que aparenta aqui uma distinção, né, entre observações teóricas, tá, e aplicações práticas. Né? Parece que nas aplicações práticas segue um pouco impossível de se livrar do paradigma da indução, né? Enquanto que aqui é como se ele estivesse ali comparando os resultados que essas aplicações práticas produzem de um ponto de vista teórico e lógico-dedutivo. Né? Se a decisão for positiva, isto é, se as conclusões singulares se mostrarem aceitáveis ou comprovadas, a teoria terá, pelo menos provisoriamente, passado pela prova. Não se descobriu motivo para rejeitá-la. Né? Então, vejam, a partir daquelas quatro linhas de provas, né, essas aqui, né, vai se fazendo um conjunto de análises, né, para dizer se uma teoria, uma ideia nova, ela é ou não procedente ou aceitável. Né? Contudo, se a decisão for negativa, ou, em outras palavras, se as conclusões tiverem sido falseadas, este resultado falseará também a teoria da qual as conclusões foram logicamente deduzidas. Né? Parece ser uma coisa bem prática mesmo. Né? Tem uma teoria e a aplicação empírica dessa teoria mostra que ela é falsa. Tá?
Importa acentuar que uma decisão positiva só pode proporcionar alicerce temporário à teoria, pois subsequentes decisões negativas sempre poderão constituir-se em motivo para rejeitá-la. Então, sei lá, eu tenho uma ideia, tá, para um tipo de prótese, por exemplo, né? E eu verifico que experimentos práticos com os meus pacientes não permitem que essa prótese seja utilizada. Então, eu acabo tendo que abandonar aquela teoria, né? Ou eu concluo, eu verifico na prática que aquela prótese vai funcionar. Então, eu terei, obviamente, como eu posso dizer, terei aí comprovado, né, aquela teoria que eu estabeleci. Na medida em que a teoria resista a provas pormenorizadas e severas e não seja suplantada por outra no curso do progresso científico, poderemos dizer que ela comprovou sua qualidade ou foi corroborada pela experiência passada. Então, nada que lembre a lógica indutiva aparece no processo aqui esquematizado. Nunca suponho que possamos sustentar a verdade de teorias a partir da verdade de enunciados singulares. Ok, talvez ele esteja, então, né, fazendo aqui uma diferenciação, né, entre enunciados singulares e experimentos singulares, né, que podem levar, sim, a aparentemente, né, ou pelo menos uma leitura rápida aqui, podemos concluir que uma aplicação prática pode derrubar uma teoria, mesmo que essa teoria possua a lógica dedutiva como base, né? Nunca suponho que, por força de conclusões verificadas, seja possível ter por verdadeiras, ou mesmo por meramente prováveis, quaisquer teorias. Tá? Então, ele está dizendo que as conclusões verificadas não estão realmente afirmando que as teorias sejam verdadeiras. Né? É possível fazer, então, aí essa espécie de distinção. Né? Nesse livro, pretendo apresentar uma análise mais minuciosa dos métodos de prova dedutiva. Tentarei mostrar que, dentro da estrutura dessa análise, pode-se enfrentar todos os problemas normalmente chamados epistemológicos. Vamos lá, né? Em particular, os problemas a que a lógica indutiva dá origem podem ser eliminados sem que, em seu lugar, surjam outros. Bem, basicamente o que a gente percebe aqui, né, é uma coisa que não está mais aparentando ser tão esquizofrênica quanto no começo. Né? No começo, quando se pensava ali que o Popper estava lutando contra a indução, né? E quando a gente vê as aplicações empíricas das pesquisas científicas obedecerem uma espécie de indução, né? Eu aplico, por exemplo, doses da vacina para um conjunto particular de pessoas, né? Um grupo de pessoas, e depois eu generalizo, ou seja, eu pego 50 mil pessoas, né, aplico a vacina para essas 50 mil pessoas, vejo se funciona, vejo qual a probabilidade de eficácia, e aí eu generalizo essa vacina para 210 milhões de habitantes que é a população brasileira hoje. Né? Como se a prática empírica da ciência funciona dessa maneira. Aqui, a impressão que eu tenho é que o Popper está dizendo que ele não está contrariando isso, né? Quando ele fala aqui, ó, que uma produção, né, pode ser falseada, né, uma teoria pode ser falseada, né, pela pesquisa empírica, então ele está dizendo, de certa forma, ele está aceitando, de certa forma, que uma lógica indutiva, né, empiricamente pode contrariar uma teoria que possuía um caráter de lógica dedutiva. Por enquanto é isso, já já eu vou retomar um resumo do capítulo 4, que é bastante complexo também, né?